Um bom domingo a todos que nos acompanham. Hoje a gente vai mergulhar em uma daquelas parábolas de Jesus que são ah, muito diretas, sabe? E até meio desconcertantes. É a história da viúva importuna, lá no Evangelho de Lucas. E para nos guiar nessa análise, a gente tem uma fonte incrível. É um sermão do pregador Charles Spurgeon, de 1869. E ele tira lições assim poderosíssimas dessa pequena história. Exato. E é fascinante usar um sermão como nossa lente, né? Porque não é uma análise fria, acadêmica. É uma interpretação cheia de paixão, de sentimento. Totalmente. A linguagem do Spurgeon é do século XIX, claro. Mas a angústia humana que ele toca é super atual. Com certeza. E qual vai ser a nossa missão aqui? Acho que é ir além do óbvio, né? Tentar entender o que Jesus queria dizer com o dever de orar sempre e nunca desanimar. Isso. Não é só sobre repetir palavras. Não. É sobre forjar uma atitude, quase uma teimosia sagrada diante da vida. Perfeito. E para organizar nossa conversa, a gente pode seguir a própria linha de raciocínio dele. Primeiro, o que significa esse orar sempre. Depois, a gente olha o contraste chocante dos personagens. E, por fim, a arma secreta que deu a vitória para a viúva. Ótimo. Então, vamos começar pelo começo. Quando Jesus fala em orar sempre, a primeira imagem que vem é, sei lá, alguém de joelhos o dia inteiro. O que é Impraticável. totalmente impraticável. Como é que o Spurgeon desmonta essa ideia? Ele descarta isso de cara. Ele chega a chamar de seita tola, um grupo que tentou levar isso ao pé da letra. E, claro, falhou. Eu imagino que sim. Para ele, o verdadeiro sentido é muito, muito mais profundo. O primeiro nível é viver num espírito de oração. Um estado de prontidão. Exato. De conexão constante. Ele usa umas analogias muito boas para isso. A que mais me pegou foi a dos cavaleiros medievais, que dormiam de armadura, sempre prontos para a batalha. Essa é ótima. E tem a dos faróis na costa da Inglaterra, com a lenha sempre seca, sabe? Pronta para acender ao primeiríssimo sinal de perigo. É essa a ideia. É uma prontidão da alma. O sermão até cita o exemplo de Neemias na Bíblia. O rei faz uma pergunta para ele e o texto diz que, antes de responder, Neemias orou ao Deus dos céus. E não foi uma oração longa, ele não pediu licença. Não, foi um pulso, um pensamento, um telegrama para Deus no meio de uma conversa super tensa. Essa é a primeira camada, sabe? A alma como uma arma carregada, sempre pronta. Certo, isso é atitude interna. Mas e a vida externa, o nosso dia a dia? Aí entra a segunda camada, que é a ideia de que a vida inteira pode ser um ato de devoção. É o famoso ora et labora, né? Reza e trabalha. Isso. Ação e oração não são coisas separadas. O que Spurgeon diz é que quando você reza de manhã pedindo o pão nosso de cada dia, e depois vai para o trabalho, suas mãos e sua mente estão, na prática, continuando aquela oração. Você está trabalhando por aquele pão. Uhum. É curioso pensar nisso hoje, com essa cultura de produtividade, de hacks de eficiência. A ideia de santificar o trabalho, de transformar o trabalho em oração, é um contraponto radical. É um contraponto total. Ele fala que as tarefas comuns, as mais banais, se tornam sagradas. Mas o coração mesmo da mensagem de orar sempre e o foco da parábola é a terceira camada. A perseverança. A pura e simples perseverança. Não é pedir uma vez e se a resposta não vier, ok, bola pra frente. Não. É insistir. E é aqui que o sermão fica mais emotivo, né? Ele pinta o quadro do pai que reza anos a fio pela conversão do filho. Ou da esposa que intercede pelo marido há 20 anos. 20 anos. Sem ver nenhuma mudança. E a mensagem é, não pare, continue. A imagem que ele usa, para quem desiste, é brutal. Ele diz que muitas orações são como as batidas na porta dos meninos da rua. Nossa. Eles batem e saem correndo. É uma brincadeira, entende? Eles nem esperam a porta abrir. Uau! Que forte isso. Lição é essa. Tem que ficar ali, na porta, esperando. Batendo de novo se precisar, sem recuar. Faz todo sentido, mas essa ideia de insistir sem parar pode soar um pouco, sei lá, desesperada. Ou como se a gente precisasse vencer a Deus pelo cansaço. Exato.
Essa é a tensão. Pois é. A resposta para essa pergunta está no contraste entre os personagens da parábola. A gente já vai chegar lá. Mas antes, Spurgeon adiciona um ponto prático, a frequência. Ele diz que mesmo sem regras fixas, a disciplina de ter horários para orar ajuda a manter esse fogo aceso. A disciplina cria o hábito. E o hábito sustenta a fé nos momentos de secura. Ele cita Daniel, o apóstolo Tiago, que diziam que tinham os joelhos calejados como os de um camelo, de tanto orar. Ok, então, resumindo essa primeira parte. Orar sempre não é um ato único, é um ecossistema. É ter a alma pronta, santificar o que a gente faz no dia a dia e, acima de tudo, não desistir de pedir. Exatamente. É uma teia de devoção que envolve a vida inteira e que transforma o ordinário em extraordinário. Perfeito. O cenário está montado. Agora vamos para os personagens. Porque no contraste entre eles, que a lógica de Jesus explode. De um lado, um juiz terrível. Do outro, uma viúva anônima. É um contraste levado ao extremo, né? Vamos começar pelo juiz. O primeiro ponto que Spurgeon destaca é que ele é um juiz. Ele não é um pai. O ofício dele é ser austero, frio. Exato. O argumento é, se ela conseguiu dobrar uma figura tão rígida, o que dizer de nós, que nos dirigimos a um pai que a Bíblia descreve como amoroso? E não é um juiz qualquer, ele é o pior tipo possível. O texto diz que ele não temia Deus, nem respeitava homem algum. E o mais incrível é que ele mesmo admite isso. Sem vergonha nenhuma. É uma autoconsciência da própria maldade, sem nenhum pingo de remorso, e a única motivação dele é o egoísmo mais puro. Ele não a atende por justiça, não é um lampelho de consciência, é para que ela pare de importuná-lo. Só para se livrar dela. Isso. E aqui o Spurgeon traz um detalhe fascinante da língua original. A palavra grega para importunar é muito mais forte. Pode ser traduzida como esmurrar ou até deixar um olho roxo. Espera aí. Esmurrar? Como assim? É chocante, né? Totalmente. A gente imagina uma viúva frágil, suplicando. Mas a linguagem original sugere que a persistência dela era tão agressiva que o juiz sentiu uma ameaça quase física à paz dele. Muda tudo, não muda? Muda completamente a dinâmica. Ele não a atende por pena, é por autopreservação. Ele quer se livrar daquele incômodo constante. E o sermão usa isso para construir o contraste. Se um homem movido pelo egoísmo atende um pedido para se livrar de um problema, o que fará um Deus que é movido por amor? Entendi. Ou seja, a parábola constrói o cenário mais desfavorável possível. É como se Jesus dissesse, peguem a pessoa com menos poder. O ponto, então, não é a situação dela. É a única ferramenta que ela tinha. Perfeito. E se a gente olha para a viúva, a desvantagem dela fica ainda mais clara. Primeiro, ela era uma completa estranha para o juiz. A igreja, por outro lado, se apresenta a Deus como sua eleita. Ela estava sozinha, sem advogado. E na fé cristã, Jesus é apresentado como o intercessor, o advogado. E tem o ponto que para mim é o mais forte. Ela não tinha nenhuma promessa que se agarrar. Ninguém disse para ela, se você pedir, o juiz vai te atender. Ela agiu por pura necessidade e teimosia. Enquanto cristão tem o que Spurgeon chama de um cheque em branco de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. E tem mais. O acesso dela era forçado. Ela invadiu o espaço do juiz. A gente, ao contrário, é convidado a se aproximar. E as súplicas dela irritavam o juiz. Irritavam. Era um barulho insuportável para ele. Já as nossas orações, na visão poética do Spurgeon, são música aos ouvidos de Deus. É um argumento construído para não deixar brecha, né? Se ela, que não tinha nada a seu favor, conseguiu o que queria, da pior pessoa possível, que desculpa nós teríamos para não perseverar? É o que chamamos de argumento a fortiori. Que é basicamente um argumento com mais razão ainda. Se o ponto A, que é mais difícil, é verdade, então o ponto B, que é mais fácil, tem que ser verdade também. Perfeito. Se uma viúva sem recursos consegue dobrar um juiz corrupto, com muito mais razão os filhos de Deus conseguirão ser ouvidos por um pai amoroso. O argumento é desenhado para
envergonhar a nossa falta de fé e nos impulsionar a sermos mais ousados. Ok, o contraste é brutal e a mensagem é clara. Mas vamos para a parte prática. Já entendemos o porquê orar e o para quem. A questão agora é o como. O que exatamente essa viúva fez que funcionou? Qual foi a arma secreta dela? Foi um discurso comovente? Foi a eloquência? De jeito nenhum. O Spurgeon acha genial que a petição dela era curtíssima. Faze-me justiça contra o meu adversário. Simples e direta. Simples e direta. Não tem apelo, não fala da condição de viúva, não descreve a maldade do inimigo, só o pedido. Isso é interessante. Muita gente se sente pressionada a fazer orações longas, elaboradas, quase um tratado teológico. O que essa simplicidade nos ensina? Ensina que a força não está no verniz das palavras, está na intensidade do desejo por trás delas. Spurgeon diz que a oração precisa ter as fortíssimas penas do desejo intenso em suas asas. É o anseio, a fome, a sede, e não a beleza da frase. Certo, se não foi a eloquência, então foi o mérito do caso dela, a justiça da causa. Também não. E esse é um ponto de enorme consolo no sermão. O texto deixa claro que o juiz não estava nem aí para a justiça do caso. Ele só queria paz. Só queria se livrar do incômodo. Isso. E Spurgeon usa isso para dizer que a nossa vitória na oração não depende do nosso merecimento pessoal. Se dependesse, a gente estava perdido. A vitória não é sobre sermos dignos, é sobre sermos persistentes. Então a arma dela foi essa persistência agressiva que você mencionou. O Spurgeon pinta uma cena muito vívida disso, né? Quase cinematográfica. Sim, ele nos transporta para lá. Ele imagina a mulher gritando no meio do tribunal, sendo arrastada para fora pelos guardas. Mas ela não vai embora. Não, ela espera o juiz na rua, segue ele até em casa. Quando ele senta para jantar, houve uma batida na porta. É ela. Nossa! Ele manda expulsá-la. Mais tarde, tenta dormir e ouve um clamor vindo debaixo da janela. Meu Senhor, faze-me justiça. Ela o persegue em todo lugar. Não dá um minuto de paz. É uma imagem de determinação que beira a loucura. Exatamente. E essa é a palavra-chave. Importunação. É a recusa absoluta em aceitar um não. A mulher decidiu que se fosse para morrer, morreria pedindo. E Spurgeon nos desafia a usar essa mesma arma, essa santa teimosia. A força motriz é essa intensidade que se recusa a ser silenciada. Então, qual é a grande lição que fica? Depois de analisar tudo isso, a mensagem central é de nunca, jamais jogar a toalha na oração. É perseverar com uma intensidade que o mundo pode chamar de obsessão, mas que a parábola chama de fé vitoriosa. E para selar esse ponto, o sermão termina com uma história real, muito tocante e um pouco sombria. É a história de um pai muito piedoso que passou a vida inteira orando pela conversão dos filhos, que eram todos céticos. Certo. No leito de morte, ele esperava ter uma passagem triunfante, sabe? Para dar um último testemunho a eles. Mas, ironicamente, ele morre num estado de grande escuridão espiritual, cheio de dúvidas. Nossa, que desfecho trágico para uma vida de fé. Mas imagino que a história não termine aí. Acontece o exato oposto do que ele temia. Depois do funeral, os filhos se reúnem e o mais velho diz aos irmãos algo tipo: o nosso pai, que serviu a Deus a vida inteira, teve uma morte tão difícil. Que tipo de morte nos aguarda a nós que vivemos sem Deus? Uau, a ficha caiu. Própria vida. E a partir dali, um por um, todos se convertem. A oração da vida inteira daquele pai foi respondida, de forma totalmente inesperada, através da sua morte angustiante. Nossa, essa história é desconcertante. Porque a gente sempre espera ver o resultado da nossa fé em vida, né? A ideia de que o final feliz pode acontecer sem que a gente saiba é, ao mesmo tempo, um consolo e um desafio enorme. E a partir disso, fica uma reflexão final para quem nos ouve. O sermão sugere que as orações podem ser respondidas mesmo depois que partimos. E isso levanta uma questão. Como a nossa percepção sobre o tempo e a resposta às orações muda quando a gente considera uma perspectiva que vai além da nossa própria vida? É uma questão profunda.
ela nos convida a confiar num plano que é muito maior que o nosso horizonte limitado e a entender que a persistência na fé pode gerar frutos em estações que talvez a gente nunca veja com nossos próprios olhos, mas nem por isso são menos reais. O poder da persistência transcende nosso tempo de vida. Este foi mais um capítulo da nossa série Sermões de Domingo. Na semana que vem, traremos um novo sermão para nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos.